Pronto, Regina. Então, boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando a sessão de lançamento de livros do nosso Xian, recebendo aqui na sala 1, né, três livros com seus respectivos autores, e vamos iniciar com a apresentação do livro 1, né, com o título Assimetria na Ciência, na Natureza e na Arte, dos autores Petrônio Pulino e Sandra Menezes, publicado pela Editora da Física, do ano de 2020. Teremos, então, agora um tempo destinado aos autores, para que eles apresentem os livros e que possam aí estimular, inclusive, o acesso e o conhecimento dessa publicação. Então, autores, professor Petrônio, professora Sandra, sejam muito bem-vindos ao nosso lançamento e com vocês a palavra. Muito obrigada, Regina. Vou aqui colocar minha apresentação para vocês. Eu não vou estar vendo vocês, tá? Então, eu peço que, se tiver alguma coisa, vocês me avisem para que eu possa estar fazendo aqui as... Avisaremos sim, Sandra. Já estamos visualizando. Eu não consigo ver chat, não consigo olhar para vocês, só consigo ver a minha apresentação. Em primeiro lugar, boa tarde, gostaria de agradecer imensamente a todos por estar aqui participando comigo e com o Petrônio, né, desse lançamento do livro, tá? Agradeço ao Xian pelo espaço e pela oportunidade de estar falando um pouquinho, divulgar o nosso livro. O título do nosso livro é Assimetria na Ciência, na Natureza e na Arte. Os autores é o professor Petrônio Pulino e eu, Sandra Menezes. Essa é a primeira edição do livro, foi publicado na Livraria da Física e foi publicado o ano passado, em 2020. Os autores, quem sou eu, né? Eu sou licenciada em matemática, mestrado em modelagem computacional, doutoranda no PECIM, e sou professora há 27 anos, trabalhei nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e no ensino médio da educação básica. Nos últimos 10 anos, tenho me dedicado à formação de professores que ensinam matemática. O professor Petrônio vai falar um pouquinho. Bom, acho que sou bem conhecido, dispensa a apresentação, mas sou professor de matemática, do Departamento de Matemática Aplicada do IMEC, e minha área de atuação era análise numérica para equações diferenciais parciais, elementos finitos e diferenças finitas, e um pouco também de álgebra linear computacional, que é os textos que eu tenho disponível na internet. E trabalhei bastante tempo também na organização da Olimpíada de Matemática, e junto com a Sandra trabalhamos 3 ou 4 programas de ciências e artes nas férias, que foi de onde saiu esse livro, que era um programa da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp. Então, esse livro saiu de uma das oficinas. Obrigado. A motivação desse livro ela foi motivada, né, pela oficina, como o Petrônio falou, que oferecemos no projeto Ciência e Arte nas Férias de Inverno, que é um programa da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, e foi no ano de 2016. Essa oficina ela foi oferecida aos alunos do 8º e do 9º ano do ensino fundamental, aqui da Prefeitura de Campinas. Além disso, eu realizei oficinas com professores em alguns municípios aqui do estado de São Paulo. Realizei também no último Xian, no Enem, buscando discutir o tema simetria com os professores para compreender como poderíamos elaborar um material para que o professor pudesse utilizá-lo na sua própria prática. Assim, esse livro ele vai se constituindo, ele foi se constituindo na prática e para a prática. A proposta do livro foi de propor uma abordagem de simples entendimento sobre o conceito de simetria, por meio de exemplos, exercícios, atividades, recursos a partir das tecnologias digitais e de vários experimentos construídos com espelhos planos.
de modo a tornar mais significativa a aprendizagem. Acreditamos que o material proposto no livro possa colaborar tanto com os professores como para potencializar o ensino da matemática. O tema proposto nesse livro foi abordado de maneira dinâmica e desafiadora. Nós propomos também uma sequência que está contida no livro para facilitar o trabalho do professor ao abordar o tema de simetria. O ano passado eu fui convidada para apresentar um trabalho pela professora Maria Silvia, num evento que eles têm lá para professores. E nós tínhamos acabado, eu e o Petrônio, de publicar o livro, e normalmente eu gosto muito de fazer oficina, e normalmente eu diria, olha, Maria Silvia, eu vou fazer uma oficina com os professores. Só que nós estávamos num momento de pandemia, de distanciamento social, e eu fiquei pensando, como que eu vou utilizar o livro? Então, esse livro ele foi constituído, como eu falei, para a prática e na prática. Então, eu pensei, poxa, o livro é a simetria na ciência, na natureza e na arte. E também na cidade de Vinhedo tem simetria. Então, o que eu fiz? Eu fiz um convite, né? A gente fez uma apresentação virtual. Vamos fazer um passeio pela cidade de Vinhedo. E aí eu chamei os professores, né, virtualmente, nessa conversa, e mostrei vários pontos turísticos da cidade. E aí a gente foi olhando cada ponto e cada detalhe da cidade para sensibilizar, né, realmente o olhar para fora, né, o olhar para a nossa natureza, a nossa comunidade, a nossa arte. E aí eu perguntei, a matemática está presente ao observarmos a cidade. Que conhecimento matemático a gente podia perceber ao olharmos para a cidade, ao olharmos para a natureza? Que conhecimentos seriam esses? E aí, a gente investigando um dos pontos turísticos, a gente percebeu o eixo de simetria, e que, tendo um eixo de simetria, a gente tinha ali a simetria de reflexão. A gente buscou valorizar outra figura com eixo de simetria, né? A gente buscou valorizar no livro a questão de sensibilizar essa questão de olhar para o cotidiano, olhar para a natureza, e aqui tem algumas fotos que estão contidas no livro, aquelas de Vinhedo não estão, né? Porque foi uma atividade que a gente fez na prática. Essas figuras, como diz o Petrônio, foi simples, foi olhar para a janela. Então, a gente traz isso para esse livro. Vamos olhar, vamos visualizar o que a gente tem ao entorno da escola, no nosso bairro, e aí fomos tirando algumas figuras, no caso, o Petrônio, para observar, né, o conceito matemático de simetria, né? E aí a gente observa a simetria de reflexão, de translação, e além disso, além de a gente trazer essas imagens, essas figuras, a gente também faz uma conceituação, né, do conceito de simetria matematicamente. O que seria simetria? Uma simetria de uma figura é toda a transformação geométrica no plano, reflexão, translação, reflexão deslizante, rotação, que deixa inalterada a figura. Quando dizemos que uma figura é simétrica, é porque existe pelo menos uma transformação geométrica no plano, preservando sua forma, ângulos e distância entre pontos. Essas transformações que nós trabalhamos, nós consideramos elas como isométricas ou transformações isométricas, isometrias ou transformações isométricas. O livro ele está alinhado à BNCC, é uma recomendação trabalhar com as transformações geométricas, sobretudo as simetrias, e desenvolver habilidades aí nos anos do 7º ano e do 8º ano do ensino fundamental, de acordo com a BNCC. Além disso, com esse novo ensino médio, né, que vem agora com os itinerários formativos, apesar do livro não ser proposto para o ensino médio, apenas para os anos finais do ensino fundamental, esse livro ele pode ser utilizado como itinerário formativo e podem ser criadas situações de trabalhos mais colaborativas que se organizam com base nos interesses dos estudantes e favorecem seu protagonismo. Então, a gente pensa que esse livro ele também pode ser utilizado em oficinas, em laboratórios maker.
Aí a gente pensou, que atividade a gente poderia estar realizando com o tema de simetria? Né? Por exemplo, as atividades com dobraduras são atividades que realizamos quando éramos criança. E o livro resgata essas atividades lúdicas com papel dobradura, aqui mostrando a simetria de translação, esse friso com simetria de reflexão e translação. Além disso, a gente mostrou lá na figura lá da imagem lá de Vinhedo, da cidade de Vinhedo, o eixo de simetria numa figura. A gente traz para os polígonos, né, para a geometria plana, o eixo de simetria, também trabalhando com dobraduras, porque fica muito mais fácil para o aluno perceber esse eixo de simetria quando ele dobra e ele percebe lá que coincide. Então, o livro ele vai trazer essas coisas. Além disso, além da conceituação e de trabalhar dobraduras, a gente trabalha também com questionamentos e reflexões. Então, em cada grupo de atividade, nós trazemos perguntas, não para que o aluno possa pensar, refletir. Então, o livro também faz isso, trazer alguns questionamentos sobre atividades. Além disso, a gente traz alguns desafios. É interessante porque quando os alunos começam a realizar esses desafios, eles têm bastante dificuldade na realização. Mas à medida que eles vão fazendo esses desafios, é muito interessante porque eles percebem logo a simetria de reflexão e as outras simetrias. Devido aí a cultura, né, a influência da cultura digital cada vez mais no ambiente escolar, pensamos também em atividades, né, com tecnologias digitais, no nosso caso aqui, com o GeoGebra. Então, nós apresentamos algumas atividades com o GeoGebra, em especial aqui essa construção do catavento, né, com a ferramenta rotação, e nós aqui a gente dá todo o passo a passo, né, de como fazer essa construção, de como explorar o conceito de simetria de rotação, né, nessa construção. E é interessante porque o aluno percebe, ele constrói, e a gente dá um passo a passo, não para ser seguido, mas para ser discutido com o aluno. Será que eu poderia fazer de uma outra forma? Então, a gente não dá um modelo, a gente dá uma sugestão, uma ideia. Então, o livro é todo construído dessa forma, de ideias para que o professor possa utilizar na própria prática dele. Uma outra atividade também que a gente propôs foi a roda gigante, também aqui para trabalhar a questão da simetria, né? Então, várias atividades foram trabalhadas, né? E é interessante trabalhar com o programa GeoGebra, porque essas atividades que nós realizamos no GeoGebra, elas poderiam ser construídas no papel, com lápis, régua e compasso. Mas se nós fôssemos construir essas atividades com papel, elas estariam estáticas. No GeoGebra, podemos manipulá-las e fazer construções dinâmicas. Fica muito mais interessante para o aluno. Agora, eu vou apresentar aqui um videozinho de alguns instrumentos que o professor Petrônio, a construção foi dele, a gente estudou, a gente refletiu, né? E ele construiu e ele vai falar um pouquinho desses instrumentos com espelhos. Tá dando para ver, gente? Sim, eu estou vendo. Estamos vendo claramente, Sandra. Sim, está bom.
vários instrumentos foram construídos. Não é necessário para o professor construir todos esses instrumentos. Alguns, durante as nossas oficinas e as nossas discussões, a gente percebeu a necessidade, né, que foi o professor Petrônio que construiu, a necessidade de construção, como foi o caso do instrumento de rotação. Mas 2 deles seriam interessantes que o professor construísse. O professor Petrônio vai falar um pouquinho agora. Legal. Vamos ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Como é que é? É o quarto, Petrônio, Quarto ícone. agora. Aqui, né? Estou na tela errada. Aqui? Não. Compartilhar, é isso? Apresentar agora, é o quarto. Depois da mãozinha. Depois da mãozinha. Eu cliquei, não está apresentando, não. Aí o senhor colocou a tela inteira? Coloquei tela inteira. E aí o senhor clicou no meio, tem que selecionar a janela no meio por compartilhar. O compartilhar habilitou? Ficou azulzinho? Ficou. Agora está compartilhando. Agora está compartilhando. Agora é só ir no slide, assim, o PDF. Bom, você disse, eu não estou vendo, só estou vendo a minha tela só. Então, eu não vou conseguir ver o que eu estou apresentando. Isso vai ser um pouco ruim, porque eu vou ter que apresentar alguma coisa que eu pudesse ver o que eu estaria apresentando. Bem, a minha ideia inicial era, como eu era aluno de ensino fundamental, 8º e 9º ano, fazer oficina. Na verdade, o livro surgiu depois da oficina. Então, na oficina, era apresentar alguma coisa que os alunos pudessem manipular, tá certo? Os conceitos de simetria. Primeiro foi feito no papel, que a Sandra apresentou, né? Fizemos no papel com régua e compasso, os desafios, os desenhos e tudo mais. Mas depois tem alguma coisa que o aluno pudesse mexer. É aí que veio a ideia da construção dos espelhos. Depois, na construção do livro, eu vi que para poder dizer sobre simetria, tinha que ter uma parte inicial de construção geométrica elementar. E acho que devia ser resgatado isso também. Esse projeto de fazer as oficinas com os espelhos podia resgatar esse ensino de geometria. Muitas das coisas que eu estava escrevendo no livro e fazendo, ainda estava lembrando a minha coisa lá do ginásio, do colegial. Eu estudei geometria descritiva e desenho geométrico. É uma coisa muito interessante. Bom, e com as construções geométricas necessárias, fizemos transformações geométricas do plano, e com essas transformações geométricas do plano, conceituamos os tipos de geometria. Simetria de flexão, translação e de rotação. Então, a ideia básica da construção do livro foi essa. Então, aqui tem alguns experimentos que passou lá no vídeo e que foram construídos. Como eu tenho uma tendência mais de mexer com madeira, acabei construindo com madeira. Eu queria mostrar o instrumento, mas eu não sei se vai aparecer porque eu não consigo ver o que eu estou apresentando. Então, tem espelhos articulados, onde você consegue mexer todos os ângulos, né? Articula o espelho. Não sei se consigo apresentar. Está dando para ver? Professor, sim, pode apresentar que a gente consegue ver. Porque mais próximo à câmera, mais próximo à câmera. Isso? Isso. Então, construído com um MDF, espelho, e eu pus aqui um EVA para poder evitar acidentes. Está tudo escrito no livro isso. Como é que eu construí um MDF de 9, dimensões, tudo. Então, você coloca algum objeto aqui, por exemplo, construir polígonos regulares, coloca bem perpendicular, o palitinho aqui, bem perpendicular à bissetriz do ângulo, e nesse daqui você tem todos os ângulos. Você pode ir mexendo e vai formando as figuras. Eu não estou vendo. Então, essa é a ideia. Professor Petrônio, pode colocar um pouquinho mais alto o espelho. Isso, perfeito. Então, aqui, com esse daqui, resumiria todas as outras construções dos outros espelhos, porque você pode ir mexendo, né, e vendo que ângulo formou. O aluno pode ver, formou um triângulo equilátero. Então, que ângulo que eu coloquei? Tá certo? Então, isso resumiria toda a história dos espelhos com essa construção. Mas, no início, fomos construindo vários deles. Por exemplo, não só
construir polígonos regulares, mas construir imagens, né? A construção de polígonos regulares, mas também construção de imagem. Então, esse aqui seria um dispositivo que teria linha de simetria, né? Você põe aqui onde está a linha de simetria do objeto, coloca aqui e você vai formar a imagem. Não está formando um polígono, mas está formando uma imagem, uma flor. Né? Então, colocou bem, cortou no meio, bem na linha de simetria da flor e colocou aqui no espelho, que seria da determinação... Você pode subir um pouco, Polino. Isso, assim, isso. Então, aí mais um pouco, por favor, para a formação as da pessoas imagem... verem. Tá dando... sobe um pouquinho, mais um Petrônio. pouco. Agora sim, Isso, dá para ver. aí, agora sim. Então, aí você vê a imagem, a formação da imagem da flor, e esse espelho que é chamado de linha de simetria. Então, isso aqui é fixo, onde você coloca aqui o objeto. Tá certo? Muito bem, depois, para as crianças poderem mexer com figuras e polígonos regulares, fizemos uma linha de simetria, um espelho que seria solto, né? Para ele colocar em cima de uma imagem. Então, nós fizemos vários cartões, onde tinha uma imagem de uma borboleta, aí você coloca em cima da linha de simetria da borboleta, você descobre qual é a linha de simetria da borboleta, tá certo? Dá para ver? Tá dando para ver? Sim, estamos tá acompanhando. Aí você descobriu a linha de simetria, colocou o espelho, né? E aí você vai ver a formação do eixo de simetria. Ah, tem polígonos regulares. Ah, muito bem, vou colocar no polígono regular. Esse aqui é um pentágono. Coloquei aqui o espelho. Formou um pentágono? Formou o pentágono? Não, não formou. Não formou. Porque esse não é a linha de simetria do pentágono. A linha de simetria do pentágono está aqui. Então, a hora que você descobriu a linha de simetria do pentágono, colocou o espelho, formou o pentágono. Ou, a hora que você colocou o espelho e formou o pentágono, você está na linha de simetria do pentágono. Tá certo? Então, com isso, a meninada brincou com esses espelhos e a possibilidade de como explorar isso numa aula de geometria, ou mesmo um espaço maker, né? E utilizando o livro e esses materiais para essas discussões de simetria em figuras planas, tá certo? Geometria plana, tá certo? Aqui depois tem o de 90 graus, por exemplo. Esse aqui já está fixo, né? Já está construído um fixo de 90 graus. Dá para ver a imagem que formou? Pôs aqui, ó, a borboleta na metade dela, né? Coloca aqui. E aí você vai olhar nesse espelho 90 graus quantas imagens formou. Quantas imagens ficaram formadas? Dá para perceber? Dá para perceber, sim. Então, você vê quantas imagens formou. Tá certo? Aí, com isso, a gente pode estudar. Vamos ver se eu acho que ela deve estar por aqui. Opa, pulou. Então, aqui no título dessa figura que está no livro, opa. Está aparecendo o título. Mas o título que está na figura é simplesmente reflexões e rotações. Então, as figuras, as imagens que foi formada com essa parte da borboleta, as imagens que você vê no espelho, são reflexões e rotações, porque acaba gerando duas linhas de espelho, né? Tem uma linha de espelho aqui e uma linha de espelho aqui. E essas linhas de espelho, elas passam para dentro do outro espelho. Como essa linha de espelho aqui passa para dentro do outro espelho, ela se prolonga para dentro do outro espelho, tá certo? Então, aqui você vai poder discutir depois, com o material que foi dado no início, de transformações do plano, as construções geométricas, discutir, nessa formação dessa imagem, quais foram as transformações geométricas que surgiram, ou que aparecem, tá? Então, são reflexões e rotações, tá certo? Tá ok? Muito bem.
Petrônio, adianta um pouquinho, passa agora para aquela parte do robô compasse. Só para encerrar, porque a gente já está no limite. 2 minutinhos só. Se não já passamos. 2 minutinhos só. Então, o que aconteceu? Aqui você tem as reflexões e rotações. Fiz um outro experimento, esse mesmo que do espelho, com uma figurinha mais simples, tá certo? E depois planifiquei onde está mostrando as linhas dos espelhos, que passa lá para dentro, as linhas, está aqui no plano, e quais foram as transformações geométricas ocorridas nessas figuras, reflexões e rotações, tá certo? Então, tem a explicação de como forma a figura. Muito bem. Claro, com essa coisa de pandemia, tá todo mundo usando coisas... Opa, onde que está aqui meu... Onde está meu robô compass aqui? As coisas de pandemia foram coisas virtuais, né? Então a Sandra mostrou o GeoGebra e eu percebi que tem outros softwares gratuitos que podem ser usados com essa transformação geométrica. Então, um outro projeto seria explorar o livro, os conceitos e as atividades que estão dentro do livro, mesmo dos espelhos, com o robô compass. Aqui tem algumas que eu ia mostrar, mas podia mostrar uma mais simples aqui, a simetria de reflexão do pentágono regular, com o robô compass. E o robô compass é bem simples, aqui estão as linhas de comando. Você pode assistir rapidinho. Ele vai construindo, o robô compass, você vai vendo o movimento da régua, do compasso, do esquadro, é muito legal. E os comandos estão aqui na coluna da esquerda. São comandos bem simples, não são difíceis, né? E você pode ir dando mensagens durante a construção. Aqui não está dando nenhuma mensagem, porque é a construção do pentágono regular. Ele já foi construído numa outra etapa. Então, só estou usando a construção do pentágono regular para poder estudar a simetria de reflexão nele. Mas isso já é uma outra construção inicial, né, que já deveria ter feito, ponto médio e tudo mais. E aí você constrói. Com o comando polygon, você dá os pontos, constrói o polígono formado por esses pontos, tá certo? Então, aqui você consegue visualizar a construção do polígono e também o conceito de reflexão do pentágono regular. Você vai fazer a reflexão em torno da reta R. Pronto. Refletiu, voltou no pentágono. Então, essa é uma linha de simetria de reflexão. Qual que é a outra? Como mostrou no espelho, já identificou no espelho também, né? No espelho de linha de simetria, no fixo. Então, constrói uma outra reta, faz a reflexão em torno dessa reta T. Também refletiu, voltou na reflexão. Fez a reflexão do pentágono em relação à reta, voltou no pentágono. Pronto. E aí tem uma perguntinha, quais são os eixos de simetria? Bom, é observar e ver qual é o conceito do eixo de simetria do pentágono regular. Não sei se daí é tempo para mais alguma coisa. Não, não dá. Não dá. Então... É bom destacar que esse material, ele não está no livro. A gente vai utilizar o livro para trabalhar esse software, né? Exatamente. Bom, então, no final, o que a gente gostaria de agradecer é muito, tanto eu como a Sandra, a professora Maria Zoraide Soares, que fez revisão do livro e várias sugestões, como também a professora Claudina Isepe Rodrigues. Tá ok? É isso. O tempo foi meio limitado. Muito bom, então... O conceito... Obrigada. Tá, okay. Obrigada, professor Petrônio. Obrigada, professora Sandra. Então, fica o convite a todos os participantes do Xi'an, a todos que acompanharão
né, depois a gravação, para que conheçam o livro e que também possam acessar aí as sugestões que já aconteceram pós-lançamento do livro, já pensando no ensino remoto e na possibilidade de vincular as atividades do livro com o uso de alguns softwares. Parabéns por todo esse trabalho e que venham aí as leituras, as utilizações e principalmente as devolutivas, né, de pessoas que vão usar, que vão desenvolver as oficinas e poder dialogar com vocês. Belíssimo trabalho, nossos cumprimentos. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Eu acho que hoje não é só software. É uma coisa que eu gosto é de construir coisas, de pegar, que hoje a gente chama de espaço maker, que tem todos os colégios particulares. Bem caro esses espaços maker. E aí, professor Petroni, a gente tem observado também a transformação dos laboratórios que já existem em algumas escolas em verdadeiros espaços makers, tanto nas universidades públicas quanto em algumas escolas também, dando bastante espaço para as atividades de marcenaria, atividades de construções, né, construções geométricas, alinhada aí ao uso desses materiais. E aí o livro será uma grande inspiração aí para todos. Dá para fazer muitos espaços makers. Muitas visitas às cidades e ao bairro para descobrir simetria. Obrigado mais uma vez a professora Zoraide e prazer em vê-la aqui, pelo menos por uma telinha, mas estou vendo a professora Zoraide. Obrigado. Muito bom, agradecemos a todos pela presença e nos encontramos aí em outras atividades aqui no próprio Xi'an. Obrigado. Obrigada, hein? Desculpe quebrar o